Era para ser apenas mais uma viagem na estrada, mas aquela noite se transformou em um encontro capaz de mudar duas vidas para sempre. Uma milionária arrogante, um mecânico humilde e uma reviravolta que prova que dinheiro nenhum compra dignidade. Se você gosta de histórias que tocam fundo e fazem refletir, já se inscreve aqui no canal A Vida Conta e ativa as notificações, porque o que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você olha para o mundo. Era uma tarde abafada, e a estrada parecia adormecida sob o sol escaldante. O ronco grave de um carro de luxo cortava o silêncio, chamando a atenção de quem passava. Dentro dele, Isadora mantinha a postura de quem acredita que o mundo deve abrir espaço diante de seus passos. Foi nesse mesmo caminho que um carro antigo, já cansado pelo tempo, surgiu guiado por Elias, um mecânico acostumado a lidar mais com graxa do que com luxo. Dois mundos tão diferentes estavam prestes a colidir de uma maneira que ninguém ali poderia imaginar. Você já parou para pensar no quanto o orgulho pode cegar uma pessoa? E já percebeu como a humildade pode ser vista como fraqueza por aqueles que não conhecem seu verdadeiro valor? A resposta é simples: o orgulho pode levar alguém a perder a chance de aprender com os outros, enquanto a humildade é a chave que abre portas para conexões verdadeiras e inesperadas. O motor do carro de Isadora roncava alto, fazendo questão de exibir cada cavalo de potência diante do modesto carro antigo de Elias. Ela reduziu a velocidade, emparelhou com ele e, com um olhar carregado de superioridade, abriu o vidro elétrico. Você realmente tem coragem de andar com essa lata velha por aí? Disse ela, sorrindo de canto, como quem oferece uma esmola de atenção. Elias lançou um rápido olhar para ela, sem perder o controle do volante. O carro rangia nas curvas, mas avançava firme, como se tivesse a força de quem nunca desistiu da vida. Ele não respondeu. Preferiu manter os olhos na estrada, como se as palavras dela fossem apenas vento batendo contra a lataria já marcada pelo tempo. A falta de reação pareceu incomodar Isadora. Ela apertou o acelerador, avançou um pouco e freou na frente dele, quase obrigando o mecânico a reduzir bruscamente. Riu com satisfação, como quem tivesse acabado de vencer uma disputa. Aposto que você nunca sentiu o cheiro de couro legítimo dentro de um carro de verdade, provocou, batendo a mão sobre o painel impecável. Deve ser triste viver consertando carros dos outros e voltar para casa nesse ferro velho. Elias respirou fundo. Sentiu a pontada da vergonha, não pelo carro que dirigia, mas pelo fato de alguém acreditar que valor se mede pelo que se estaciona na garagem. Ele sabia que se respondesse naquele momento, as palavras poderiam ferir mais do que precisavam. Então, permaneceu em silêncio, deixando que o motor cansado falasse por ele. A estrada terminou em um posto de gasolina de beira de rodovia. Isadora parou primeiro e, com passos firmes, saiu do carro. Não perdeu a chance de exibir sua roupa de marca e os óculos escuros importados. Enquanto abastecia, viu Elias estacionar ao lado, com o carro resfolegando, como se cada quilômetro fosse uma luta. Olha só quem chegou, disse em voz alta, para que todos no local ouvissem. O grande mecânico herói, trazendo sua carroça para descansar. Algumas pessoas sorriram de forma desconfortável, sem coragem de rir abertamente, mas sentiram o peso da situação. Elias, envergonhado, abaixou a cabeça e pediu apenas para completarem o tanque. Isadora, percebendo a reação, decidiu aumentar o tom. Sabe o que é curioso? Continuou. Esses caras que vivem cobertos de graxa acham que sabem alguma coisa da vida, mas se esquecem de que nunca sairão do lugar. Podem até consertar o carro dos outros, mas sempre voltarão para esse tipo de lixo. A palavra lixo cortou fundo. Elias apertou os punhos discretamente, mas sua voz saiu calma. Nem tudo o que brilha é valioso, moça. E nem tudo o que parece velho deixou de ter valor. A resposta não elevou o tom de voz, mas atingiu um ponto que Isadora não esperava. Por um instante, seus olhos se estreitaram, como se tentasse entender o que havia por trás daquela frase simples. Porém, rapidamente recuperou o sorriso sarcástico e virou as costas. Filosofia barata agora? Ironizou. Ah, por favor. Enquanto se afastava, Elias ficou parado, observando. Ele sabia que já havia enfrentado pessoas assim antes. Gente que confundia dinheiro com respeito, e luxo com dignidade. Ainda assim, havia algo em Isadora que o incomodava mais do que o normal. Talvez fosse a convicção dela de que nunca precisaria de ninguém fora do seu círculo dourado. O sol começava a descer no horizonte quando ela voltou ao carro de luxo, girou a chave e deixou o motor rugir novamente.
Antes de partir, abaixou o vidro e disse mais uma vez: Espero que, um dia, você descubra o que é dirigir um carro de verdade. Até lá, boa sorte com essa sucata. Com um sorriso de desdém, acelerou e desapareceu na estrada, deixando para trás o cheiro de gasolina e um silêncio pesado. Elias observou até o último instante, sentindo o coração apertado não de raiva, mas de tristeza. Não era pelo que ela havia dito, mas pela cegueira que via nos olhos dela. Ele entrou no carro, ligou o motor e seguiu viagem, com a mente girando em pensamentos. A estrada ainda reservava surpresas, mas, naquele momento, o que restava era o gosto amargo de ter sido humilhado diante de desconhecidos. Ele não sabia, mas aquele encontro não havia terminado. O destino estava apenas preparando o próximo passo de uma história que mudaria os dois para sempre. A estrada parecia interminável para Isadora. Ela acelerava com confiança, certa de que estava distante do olhar julgador de Elias. O motor do carro de luxo rugia como um animal selvagem, transmitindo a falsa sensação de que nada poderia pará-la. Mas, poucos quilômetros adiante, o destino resolveu provar que nem sempre o mais forte é o que permanece de pé. Um estalo metálico, seguido de um barulho estranho, ecoou no silêncio da rodovia. O painel do carro acendeu com luzes vermelhas, como sinais de alerta ignorados por quem acredita ser invencível. Isadora franziu a testa, tentando manter a calma, mas o carro perdeu força, tossindo como um gigante cansado, até parar completamente no acostamento. Não, isso não pode estar acontecendo, murmurou, batendo no volante. Ela tentou religar o motor várias vezes, mas nada respondia. O silêncio do veículo de luxo contrastava com o barulho distante de grilos e o vento cortando a noite que se aproximava. O coração acelerou, e pela primeira vez em muito tempo, Isadora sentiu-se vulnerável. Pegou o celular, mas percebeu que o sinal estava fraco demais para fazer qualquer ligação. A estrada parecia deserta, e a solidão começou a apertar seu peito. Foi quando ouviu, vindo ao longe, um som que jamais teria imaginado desejar: o motor cansado e irregular do carro antigo de Elias. O farol amarelado iluminou a traseira do veículo parado, e o mecânico reduziu a marcha, reconhecendo imediatamente a silhueta do carro de luxo. Ao se aproximar, avistou Isadora do lado de fora, tentando manter a postura ereta, como se a situação não a abalasse. Problemas? Perguntou ele, saindo do carro e ajeitando a jaqueta gasta. Ela desviou o olhar, engolindo o orgulho, mas a contragosto respondeu: o carro simplesmente parou. Não faz sentido, é novo, o melhor da categoria. Elias não ironizou, não sorriu. Apenas caminhou até o capô e pediu para abri-lo. Com gestos experientes, analisou rapidamente o que podia. O cheiro de óleo queimado escapava, e a falha era clara para quem tinha anos de prática. Esse carro não vai sair daqui agora, disse com firmeza. Vai precisar de uma revisão pesada. Isadora bufou, cruzando os braços. Você está sugerindo que eu entre nesse seu carro? Ele manteve a calma, olhando diretamente para ela. Estou dizendo que é isso ou passar a noite aqui sozinha. O silêncio entre eles foi cortado apenas pelo som distante de corujas. Isadora olhou para o carro antigo, a pintura desbotada, os bancos gastos, e sentiu o orgulho se despedaçar. A lembrança das palavras que havia usado contra Elias algumas horas antes a fez corar, mas a realidade era clara, não havia outra opção. Respirou fundo, abriu a porta e entrou no carro velho. O estofado tinha cheiro de gasolina e couro antigo, mas havia algo ali que transmitia calor humano. Elias ligou o motor, que respondeu com dificuldade, e seguiram viagem em direção à pequena cidade mais próxima. Por alguns minutos, o silêncio dominou. Isadora olhava pela janela, tentando ignorar o desconforto. Mas aos poucos, a curiosidade venceu. Como você consegue viver com um carro desses? Perguntou, sem ironia, mas com um tom de incredulidade. Elias sorriu de leve, sem tirar os olhos da estrada. Esse carro foi do meu pai. Ele me ensinou tudo o que sei de mecânica aqui dentro. Cada arranhão, cada remendo, é uma lembrança. Não é sobre luxo, é sobre história. As palavras dele atravessaram Isadora como uma revelação silenciosa. Pela primeira vez, ela se deu conta de que estava diante de alguém que não via valor em cifras, mas em memórias. O carro seguiu, rangendo nas curvas, mas firme. Elias mantinha a postura calma, como se estivesse acostumado a carregar mais do que passageiros. Carregava experiências. Quando chegaram ao posto da pequena cidade, a noite já tinha caído por completo.
As luzes fracas iluminavam o lugar, e Isadora sentiu um alívio inesperado. Mas também sentiu algo mais, um desconforto interno, como se o espelho de Elias tivesse mostrado uma versão dela que não queria encarar. Antes de sair do carro, olhou para ele. O mecânico não parecia esperar gratidão, nem reconhecimento. Apenas fazia o que acreditava ser certo. E foi nesse instante que ela percebeu que sua arrogância não tinha salvado em nada aquela noite, mas a humildade daquele homem havia feito toda a diferença. O destino, com sua ironia silenciosa, havia virado o jogo. A milionária que desprezava um carro velho agora devia sua segurança justamente a ele. A noite parecia mais escura do que o normal. O vento soprava forte, fazendo os letreiros do posto rangerem, e as lâmpadas piscavam como se estivessem prestes a apagar. Isadora desceu do carro de Elias e ajeitou os cabelos, tentando recuperar a pose, mas o corpo ainda tremia levemente da tensão da estrada. Elias pediu para o frentista avisar um guincho da cidade sobre o carro de luxo parado quilômetros atrás. Enquanto resolvia as coisas, Isadora caminhou até uma pequena lanchonete do posto, olhando em volta com certo receio. Não estava acostumada a lugares tão simples. O cheiro de café passado na hora, misturado com fritura, invadiu o ar. Você devia comer algo, disse Elias ao entrar. Vai ser uma noite longa. Eu não costumo comer nesse tipo de lugar, respondeu, olhando com desdém para os poucos clientes sentados. Pois devia. Ele pegou um prato de sopa no balcão e se sentou, como se não se importasse com a recusa dela. Isadora se sentiu estranha. Uma parte dela queria manter a arrogância, mas outra começava a perceber que Elias não estava ali para provar nada. Ele simplesmente era quem era, sem se moldar para agradar ou impressionar. E isso a incomodava de um jeito novo, quase dolorido. Minutos depois, o silêncio da lanchonete foi quebrado pelo barulho de pneus derrapando na entrada. 2 rapazes desceram de uma caminhonete velha, rindo alto e carregando garrafas. O clima mudou imediatamente. Os olhares se voltaram para eles, e até o atendente ficou rígido atrás do balcão. Um dos rapazes se aproximou da mesa onde Elias estava e bateu forte no tampo. Olha só quem tá aqui. O mecânico que acha que é filósofo. O tom carregava deboche. Isadora arregalou os olhos. Elias permaneceu calmo, mas ela percebeu a tensão em seus ombros. Não quero confusão, João, respondeu o mecânico, olhando nos olhos do homem. Confusão? João riu alto. Você acha que pode andar por aí bancando sábio, dando sermão em todo mundo? Nem carro decente você tem. As palavras bateram em Isadora como uma lembrança amarga de sua própria arrogância horas antes. Era como se agora ela estivesse assistindo de fora ao mesmo desprezo que havia lançado contra ele. O segundo rapaz, já visivelmente alterado, se aproximou demais de Isadora, inclinando-se perigosamente perto dela. E essa aí, hein? Tá fora do seu lugar, moça. Esse tipo de gente não combina contigo. Isadora recuou, assustada. Foi nesse instante que Elias se levantou. Seu olhar não tinha raiva, mas uma firmeza que fez os dois darem um passo atrás. Respeitem a moça, disse com voz grave. E me respeitem também. João soltou uma gargalhada e tentou empurrá-lo, mas Elias segurou firme o braço do homem, sem violência, apenas o suficiente para mostrar que não seria intimidado. Houve um momento de silêncio, pesado, em que todos no local prenderam a respiração. Eu disse que não quero briga, repetiu Elias. Mas se encostarem nela ou em mim, vão se arrepender. Os rapazes trocaram olhares, e por alguns segundos parecia que a situação ia explodir. Mas a segurança com que Elias se manteve em pé, olhando diretamente para eles, foi suficiente para quebrar a coragem que fingiam ter murmurando provocações. Os dois voltaram para a caminhonete e arrancaram com estrondo. Isadora ainda tremia, o coração disparado. Não sabia se era medo ou admiração, talvez os dois ao mesmo tempo. Sentou-se lentamente e olhou para Elias, que apenas respirava fundo, como se tivesse acabado de enfrentar mais um dos muitos testes que a vida já havia lhe dado. Você poderia ter apanhado por minha causa, disse ela, quase em sussurro. Eu não podia deixar você passar por aquilo, respondeu ele, simples. Não é sobre quem tem dinheiro ou não. É sobre dignidade. As palavras tocaram fundo em Isadora. Pela primeira vez, sentiu-se protegida por alguém que ela havia desprezado. O contraste a deixou sem fala, mas dentro dela algo começava a quebrar, a armadura da arrogância. Enquanto a madrugada avançava, os dois permaneceram no posto,
esperando notícias do guincho. A tensão do episódio ainda pairava no ar, mas agora Isadora via Elias de outra forma. Não era apenas um mecânico com um carro velho. Era um homem com coragem suficiente para enfrentar o que fosse preciso, mesmo sem nada a provar. E naquele instante, no silêncio da noite, ela começou a se perguntar se todo o luxo que carregava realmente tinha algum valor diante da força que acabará de testemunhar. A madrugada se arrastava devagar, e o silêncio do posto era interrompido apenas pelo barulho distante de caminhões passando na rodovia. Isadora permanecia sentada à mesa, olhando para a xícara de café que esfriava diante dela. O coração ainda guardava a lembrança da cena em que Elias se colocou à sua frente sem hesitar, como um escudo invisível. Pela primeira vez em muito tempo, ela não sabia o que dizer. Elias, do outro lado, parecia tranquilo. Conversava com o atendente sobre o guincho que viria pela manhã, sem demonstrar qualquer pressa ou impaciência. Havia em seus gestos uma calma que incomodava Isadora e, ao mesmo tempo, a atraía. Como alguém que tinha tão pouco podia carregar dentro de si tamanha segurança? Quando o relógio marcou 4 da manhã, a notícia chegou. O guincho só sairia ao amanhecer. Elias não se incomodou. Vamos descansar um pouco no carro, sugeriu, apontando para o veículo antigo estacionado do lado de fora. Isadora hesitou. A ideia de passar a noite dentro daquela máquina envelhecida a fazia estremecer. Mas, curiosamente, não havia medo. Havia uma estranha sensação de confiança que ela mesma não sabia explicar. Acabou aceitando, e os dois seguiram para o carro. Lá dentro, o silêncio reinou por alguns minutos. O banco rangia, e o cheiro de couro antigo misturado à graxa trazia uma atmosfera que Isadora jamais teria imaginado suportar. Porém, à medida que o tempo passava, começou a perceber algo diferente. Aquele carro não era um peso. Era um abrigo. Você nunca pensou em trocar esse carro? Perguntou ela, quebrando o silêncio. Elias passou a mão pelo volante, como se estivesse acariciando uma memória. Já pensei. Mas, se eu fizesse isso, sentiria que estaria deixando meu pai para trás. Esse carro foi a última coisa que ele me deixou. Cada vez que o motor liga, é como se ele ainda estivesse aqui, me lembrando de quem eu sou. As palavras tocaram algo profundo em Isadora. Ela desviou o olhar, mordendo os lábios. Não estava acostumada a ouvir histórias carregadas de sentimento verdadeiro. Tudo em sua vida era comprado: amizades, relacionamentos, até mesmo as aparências. Ali, diante dela, estava um homem que preservava a essência de sua vida em algo que não tinha preço. Ela tentou falar, mas a voz falhou. Eu fui cruel com você. Disse coisas que agora me envergonham. Elias não a interrompeu. Apenas deixou que ela continuasse. Eu olhei para o seu carro e pensei que isso definia quem você era. Mas agora entendo que eu não sabia nada. O que eu carrego não passa de um escudo, uma forma de parecer forte quando, na verdade, eu não sou. O silêncio após sua confissão foi pesado, mas não doloroso. Elias suspirou, olhando para ela com serenidade. Todos nós temos nossas fraquezas, Isadora. A diferença é que alguns tentam escondê-las com brilho, outros as enfrentam no dia a dia. Não é o carro que define uma pessoa. É o que ela faz com a estrada que tem diante de si. As lágrimas que ela vinha segurando finalmente escorreram, silenciosas. Pela primeira vez, Isadora sentiu o peso do vazio que carregava. A riqueza, o luxo, a arrogância, nada havia preenchido aquele espaço dentro dela que clamava por algo real. Quando o sol começou a nascer, tingindo o céu de laranja e dourado, o guincho finalmente chegou. Isadora olhou para seu carro de luxo sendo içado como um troféu quebrado. Estranhamente, não sentiu orgulho nem apego. Apenas um vazio, seguido por uma clareza desconfortável. Ela se virou para Elias. Você mudou a forma como vejo as coisas. Nunca vou esquecer o que fez por mim esta noite. Elias sorriu de leve, ajustando a jaqueta. Eu não fiz nada de extraordinário. Apenas escolhi não virar as costas. Isadora respirou fundo. Queria dizer mais, queria agradecer de um jeito que realmente mostrasse sua gratidão, mas não encontrou palavras. Apenas ofereceu a mão, gesto simples, mas carregado de sinceridade. Elias apertou com firmeza, sem apegos, como quem compreende que alguns encontros não são coincidência. Horas depois, já em casa, Isadora se pegou sentada na sala luxuosa, cercada por móveis caros e vitrines reluzentes.
Mas o que preenchia sua mente era a imagem do carro antigo de Elias avançando firme pela estrada, carregando algo que todo seu dinheiro jamais poderia comprar: coragem, humildade e humanidade. Naquele instante, ela entendeu de verdade que o maior luxo da vida não está em cifras, mas na capacidade de enxergar valor onde quase ninguém enxerga. E antes de irmos, quero te convidar para se juntar à nossa família aqui no canal A Vida Conta. Se essa história mexeu com você, se tocou o seu coração ou trouxe alguma reflexão, deixe o seu like, comenta aqui embaixo o que você faria no lugar dos personagens e se inscreve no canal. Cada gesto seu ajuda muito o canal a crescer e me motiva a trazer histórias cada vez mais emocionantes para você.